Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 7 minutos, 8 horas da manhã, hoje sexta-feira, gente, sexta-feira, hoje é dia 2 de setembro de 2020, é uma alegria sempre estarmos juntos, todas as manhãs, né? Programa Encontros de Fé, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9, né? Bênção de Deus, final de semana chegando, atividades, culto em todo o nosso ministério, reuniões de Santa Ceia, será bênção de Deus, né? Bom dia, Bruna, bom dia você que está conosco, você que está se conectando agora, você que já nos acompanha um bom tempo e você que está nos acompanhando, né, chegando pela primeira vez, também um muito bom dia a você que nos acompanha. Temperatura aí, 22 graus, está abafado hoje, né? Abafado, bastante chuva nesta manhã, né? Bastante chuva, prometendo aí chuva para o final de semana, né, e ao longo da próxima semana também, tempo úmido, né? Mas louvamos a Deus por tudo, Deus tem sido bondoso para conosco. Reuniões de final de semana, você participa, você se inscreve pelo Facebook, aliás, pelo WhatsApp, 996-321-740 é o nosso WhatsApp para contato. Você faz a sua inscrição, manda sua mensagem de texto, também você participa tirando suas dúvidas, referente à contribuição, dízimo, oferta, a obra social, quilo do alimento não perecível, cesta básica, de que forma ser ativo, né? Participativo na obra de Deus como um todo. Então você tira suas dúvidas ali. Aquele telefone, né, que está no seu monitor, 996-321-740, nós não atendemos ligação, né? Você é somente mensagem de texto. Tá certo, pessoal? Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Pessoal aí participando, né? Pessoal conectado conosco, um abraço, nosso carinho aí para todo o pessoal que tem nos acompanhado, né, gente? Segunda a sexta, era das 13 perto das 14, agora estamos nesta semana a partir das 8 horas da manhã. Nós estamos alegres por tudo que Deus tem feito, pela tua participação. Não esqueça aí de se inscrever em nosso canal também do YouTube. Não te esqueça também de compartilhar, de clicar, de colocar o teu comentário, de seguir a nossa página, de sugerir para os seus contatos, né? Tem a possibilidade ali também, né, Bruna? Né? Solicitar para os teus contatos, curtir a nossa página. Essas pessoas vão receber as nossas notificações quando estivermos com uma transmissão ao vivo. É uma forma de você evangelizar também, né? Então, esse nosso engajamento nesse propósito, né? Na verdade, tudo que está sendo feito aqui não atinge o objetivo se você não participar, porque o objetivo é abençoar mais pessoas. 8 horas e 10 minutos, manhã de sexta-feira, manhã chuvosa, mas continuamos trabalhando. Hoje à noite tem culto de jovens e adolescentes a partir das 20 horas, o pessoal vai chegando, às 20h30 começa a reunião. Final de semana, no sábado, tem culto no Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Um abraço aos irmãos queridos da Morada do Vale 1, do Parque Florido e do Parque dos Anjos, né? Parque dos Anjos, Avenida Centenário 1170, né? Também o Morada do Vale 1, Araújo de Viana 55, esquina com Aldrovando Leão, e o Parque Florido na Teotônio Vilela 1505. Então, é bênção de Deus, irmãos queridos que têm estado conosco. Lembrando também, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, domingo a partir das 19 horas, a nossa reunião de Santa Ceia. Será bênção, final de semana de Santa Ceia. Quero falar um pouco sobre a Santa Ceia hoje, né? A importância da Santa Ceia e de alguns aspectos que na Santa Ceia fazem a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, no que somos e no que poderemos nos tornar. Essa questão de sermos espirituais, né, e nos tornarmos com certeza melhores do que até então éramos. Então, final de semana, Santa Ceia, e a nossa transmissão é às 19 horas. Nosso culto, nós estamos trabalhando para ver se a gente faz um culto só. Se for preciso, abriremos um horário, horários alternativos, mas a princípio às 19 horas. Faça sua inscrição, 996-321-740, está ali o nosso contato, né? Estamos pelo Face, pelo YouTube, no culto à noite, domingo. Layout novo, tá bonito ali, Bruna, legal, né? E quarta-feira é às 20 horas. Tá certo, pessoal? Bênção de Deus, Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Estamos juntos em todo o nosso ministério, trabalhando, servindo ao Senhor com muita alegria. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã?
Pessoal que está ligado com a gente aí, vamos dar uma olhada. Enquanto isso aqui, já vou compartilhar também com os meus contatos, né? Vamos ver aqui. Olha, já vamos compartilhar. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. Vamos lá. Olha só a trovoada que deu agora aqui, gente. Giovana Nogue Dias, minha esposa, né? Quem mais aqui? Paulo Vaz Dúmero, Paulo e Maribel, a Tatiane Jung, um abraço a vocês, carinho. Cláudia Antunes, Evangelho é o Poder de Deus, é isso aí. Cláudia, Deus abençoe. Edna Pereira, bom dia, paz, pastor Márcio, hoje dia 2 de outubro, obrigado, 2 de outubro, é isso aí, gente, 2 de outubro de 2020, não é 2 de setembro, né, força de expressão. Com chuva, mas sempre com alegria em nosso coração, isso aí, gente. A Cláudia Antunes está botando aqui, Deus está nos enviando chuva de bênção. Isso aí, Cláudia. Letícia também com a gente, bom dia, pastor. Quem mais aqui? Cândice também está assistindo, abraço, Cândice. Renato Robusto, família querida, né? Mário Nunes também com a gente, bom dia, pastores e irmãos, amém, Deus abençoe. Cláudia Antunes bota bom dia, pastor Márcio, bom dia, Cláudia. Falta eu entregar o presente da Cláudia, tá dentro do meu carro, vou levar na sede e deixar com a Lúcia, viu, Cláudia? A Cláudia que foi sorteada aqui, foi presenteada pela programação. O Isidro também, oi pastor Márcio, estamos aqui te assistindo e aguardando a palavra de Deus, vai nos passar por teu intermédio. Amém, Isidro, um abraço ao Isidro, Yara, pessoal querido, pessoal ligado com a gente nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 2, corrigindo, né? Eu falei setembro, é 2 de outubro de 2020, né? Pessoal, eu vinha falando essa semana a respeito da justiça de Deus, né? E a justiça do homem. Que a justiça de Deus, do homem, não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E a justiça de Deus, a justiça do homem vem por meritocracia. Nós temos esse senso de justiça que nós retribuímos de acordo com o mérito das pessoas. Falei que no âmbito profissional isso não há problema, né? A questão de alguém ter uma ascensão profissional e ser remunerado de acordo com a sua capacidade, com a sua a capacidade produtiva, né? Isso é mérito, não há pecado nisso. Mas no que diz respeito à salvação e à nossa expressão de vida, né? Nós vivemos pela fé e pela graça. Estamos em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todas as coisas. E nós vivemos no tempo da graça, a salvação por meio da graça. Aí a justiça de Deus, ela se manifesta como salvadora por intermédio da graça. Ou seja, é o favor de Deus que nós não merecemos. Então não é meritocracia. Não é meritocracia. É o favor de Deus que nós não merecemos, ou seja, merecendo ou não, é Deus quem faz. E se nós olharmos, Romanos diz que todos pecaram, todos, e carecem da graça de Deus. Se todos pecaram, se somos pecadores, se fosse por meritocracia, nós deveríamos sofrer, não mereceríamos a atenção de Deus, nem o amor de Deus para conosco. Por isso a graça de Deus, a justiça de Deus se manifesta pela graça. E aí é interessante que o nosso senso de justiça é olho por olho, dente por dente. Tu me ama, eu te amo, né? E então se tu é meu amigo, eu sou teu amigo. Se tu não é meu amigo, eu não sou teu amigo. E o que a Bíblia nos ensina, que nós lemos, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Em Hebreus 12, 14 diz que segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você até pode ter inimigos, mas você não é inimigo de ninguém. E aí entra essa questão da justiça de Deus, que nos salva por meio da graça, é o favor que nós não merecemos, e nós devemos ser essa extensão. Nós devemos também expressar esta vida, ser esse testemunho vivo do Evangelho, né? Expressando amor para com o ser humano de uma forma, né, na verdade, amar é o cumprimento da lei de Deus. A lei de Deus se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama os teus inimigos, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, né? Então nós encontramos a justiça de Deus,
nos alcançando pela graça. E na nossa expressão de vida, nós também devemos viver, expressar e desfrutar desta graça e ser uma extensão dessa graça de Deus, né? Nossa relação com as pessoas ser uma relação de amor, independente se a pessoa merece ou não. Uma expressão de vida de misericórdia, de bondade, de amor, de afeto, de hospitalidade, né? Nós devemos ser fraternos, independente se merecem ou não. Porque se somos fraternos, a situação e o contexto e a forma como as pessoas se relacionam conosco não vai nos alterar. Porque somos fraternos, somos amorosos, somos bondosos, porque é Deus em nós. Se nós agimos de acordo com a circunstância e de acordo com o que as pessoas agem conosco, então nós não temos uma identidade. Somos volúveis. Parece sem personalidade. Se Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que temos uns com os outros, entre nossos irmãos da fé, claro. Mas veja bem, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou seu Filho unigênito para quem? Para os pecadores. De que forma fomos encontrados? Em pecado. De que forma fomos encontrados? Alheios à vontade de Deus. Na ignorância do nosso próprio raciocínio, das nossas convicções. Nós não queríamos saber de Deus, mas fomos alcançados pela graça. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. E da mesma forma, nós devemos viver esta nova vida em Cristo Jesus, expressando este amor para com o perdido. Esta capacidade, claro, somos seres humanos, nos machucamos, ficamos tristes, talvez irados, descontentes, incomodados, inquietos. Mas quando temos uma identidade celestial nesta nova vida que está proposta em Cristo, veja bem, nós passamos também a ser uma extensão desta graça e as pessoas encontram em nós o favor que elas não merecem, porque não somos nós, é Deus em nós. Então, como é importante nós termos essa postura, né? A gente começa a olhar algumas logo ao longo da história, no tempo dos metais, no tempo lá da gente na época das armas forjadas a fogo, né? Antes da pólvora, o pessoal utilizava aí espada, lança, escudo, numa época mais primitiva, né? A gente começa a ver quanto derramar de sangue, né? A história da humanidade, os territórios foram todos demarcados abaixo de sangue. Mas se nós olharmos para a história antiga, não precisa ir muito longe, o Brasil tem 500 anos. É uma nação jovem, 500 anos é uma nação jovem. Quando a gente fala da idade do metal, aí nós estamos falando antes de Cristo, 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. E vários territórios foram sendo conquistados, pagando mal por mal ou pagando bem por bem. Justiça do homem produz sangue, dor, sofrimento. Hoje talvez nem tanto, porque a lei nos freia, ao peso da lei. Por isso que a graça é algo maravilhoso, porque por intermédio da graça, de um atuar divino, você passa a ser transformado em seu interior. E aí você também vai expressar um favor e uma entrega, e passa a amar as pessoas, passa a ser hospitaleiro, passa a ser você passa a ser uma extensão de Deus. Por isso Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí quando a gente vem para um final de semana e a gente se debruça nos textos bíblicos no que diz respeito à Santa Ceia, Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. E aí nós temos a principal reunião da família cristã, a principal reunião da família da fé, porque Jesus estabeleceu como estatuto perpétuo: fazei isto em memória de mim. Ou seja, alguém que não pagou sangue por sangue,
alguém que não pagou mal por mal, alguém que se doou em amor, derramou sim o seu sangue e não o sangue alheio, para conquistar a salvação daqueles que não eram merecedores. Então veja a importância da Santa Ceia. Você, nós somos alvo do amor de Deus, da bondade de Deus. Nós fomos alvos da cruz de Cristo por amor. Então, quando diz que Jesus disse o seguinte: fazei isto em memória de mim, em recordação da sua morte, celebrando a sua morte, significa a morte de Cristo é vida para nós. E é quando nós olhamos a Santa Ceia e Jesus dizendo, também ele fala em outro texto, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós começamos a olhar o ser humano ao longo da sua história, não merecedor, mas alcançado pela misericórdia. Não merecedor, mas alcançado pela cruz. Você olha o filho pródigo, no primeira, são duas partes, eu falei da segunda ao longo dessa semana, mas a respeito da primeira parte, onde o filho pródigo ele é recebido pelo pai. O filho que desperdiçou os seus haveres, os seus bens, a fortuna do seu pai, ele pegou a sua herança e ele foi embora. E diz o texto que ele acabou dissipando tudo, gastando tudo, ficando na miséria. E de que forma ele foi recebido? De que maneira ele foi recebido? O que aconteceu para que ele retornasse e pudesse ser recebido? Nós queremos falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407.
Estamos de volta, 8 horas e 27 minutos, 26 graus aqui dentro do estúdio, hoje dia 2 de outubro de 2020. Estamos falando sobre a questão da graça, né? Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, você vai encontrar em Lucas 15, nós lemos ela no início da semana, e falamos do segundo, são duas partes, né? A parte que o filho chega em casa e é recebido pelo pai, tem o irmão dele que não o recebe da melhor maneira. Mas nós vamos falar da primeira parte, que diz o seguinte: Lucas 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e lhe repartirei. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá distribuiu todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Passados não muito... depois de ter consumido tudo, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ou seja, houve alegria. O filho pródigo, o filho mais moço, que pegou os haveres, ou seja, os valores, a sua parte da herança, fortuna que ele tinha com seu pai, e foi embora, e vivendo dissolutamente, ou seja, ele gastou com meretrizes, ele foi para a prostituição, ele levou uma vida completamente descomprometida, desperdiçando os valores que ele havia recebido do seu pai. Gastou tudo, ele se agregou com os trabalhadores da terra onde ele estava, ou seja, ele foi trabalhar com eles, e disse que desejava comer as alfarrobas, que era a comida dos porcos. É tipo uma vagem nossa. Se você pesquisar, você vai encontrar. Tipo uma nossa vagem aí, né? Que você conhece, aquela pendãozinho antes de sair o feijão. E nem isso ele conseguia. E veja bem, para um cidadão, para um povo judeu, os porcos eram animais impuros. Imagina você, a situação que ele se encontrava, porque ele desejava, inclusive, comer a comida de um animal que, culturalmente, religiosamente, para eles era impuro. Então esse rapaz estava no fundo do poço. Quando nós olhamos a questão da justiça de Deus que se manifesta pela graça, nós encontramos aqui o filho pródigo caindo em si e desejando ser recebido pelo seu pai, simplesmente como um dos seus trabalhadores, quem sabe como um escravo. Porque ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Veja que esse texto retrata a graça de Deus e o homem agindo por si só. Quando nós olhamos esse jovem, ele pegando os haveres, sua riqueza, nós podemos traçar uma analogia. O que temos de bem maior hoje? É um carro, uma bicicleta, uma casa? Os filhos, a família?
O bem maior que temos e que recebemos foi aquilo que Deus nos concedeu, que se chama a vida. O que esse rapaz desperdiçou, os valores que ele tinha, junto com a sua vida, somos nós, quando vivemos e decidimos levar a nossa vida sem Deus. Quer queiramos ou não, a vida é um valor concedido por Deus. É uma riqueza dada por Deus. Quer as pessoas creiam ou não, a vida foi Deus quem concedeu. Quando o ser humano ele vive e conduz a sua vida sem a assistência de Deus e sem a comunhão com Deus, o ser humano é um filho pródigo. Né? O ser humano ele vive afastado do Pai, longe de Deus, e desperdiça os seus haveres, desperdiça os seus bens, desperdiça o seu bem maior, que é a vida. Fico pensando, me converti com 28 anos de idade. Aí eu olho essa juventude hoje, na igreja, desde cedo, eu fico feliz. E me sinto, inclusive, realizado num sentimento de que o tempo que se perdeu, que eu me perdi até os meus 28, eu me realizo com eles sendo criado dentro da igreja, envolvidos na obra de Deus. É como se Deus estivesse me restituindo o tempo que eu perdi até os 28. E depois dos 28 encontrei a Cristo, me converti, a minha esposa, nossos filhos na caminhada da fé. Mas veja bem, viver uma vida dissoluta é uma vida sem compromisso, sem propósito de Deus. É uma vida distante de Deus. E não há como dar certo longe de Deus e afastado de Deus. Se nós olharmos se Deus sustenta todas as coisas pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus criou todas as coisas, será que há vida sem Deus? Não, não há vida. Há desperdício de vida. Há desgaste. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, veja bem, vinde a mim, ou seja, aqueles que estão afastados, estão cansados e sobrecarregados. Como estava o filho pródigo? Estava cansado, sobrecarregado. O que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E nós percebemos que o filho pródigo, ele foi recebido, e assim nós somos recebidos hoje, por intermédio de Cristo, pelo propósito de Deus, na Santa Ceia, com festa. Por que a Santa Ceia é a principal reunião da família da fé? Veja bem, o pai do menino, do jovem que desperdiçou tudo, quando o filho vinha longe, ele avistou o filho, ele foi de encontro ao filho, o abraçou e o beijou. E ele disse, trazei depressa a melhor roupa. Olha como o pai recebeu o filho que praticamente o traiu, virou as costas, abriu mão, o filho pródigo, de estar com o pai, abriu mão de ter comunhão com o pai, abriu mão de desfrutar da presença do pai, abriu mão de ter a sabedoria, a proteção e a comunhão com o pai. E o pai disse o seguinte: trazei depressa, não é para amanhã, não é daqui um pouco, não é vou castigar ele primeiro, vou dar uma lição nesse rapaz, não, trazei depressa a melhor roupa. Então, veja bem, trazei depressa a melhor roupa, e assim, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Este rapaz foi restituído, ele foi recebido, sabe de que forma, meu irmão? Pela graça, o favor não merecido, com bondade, com amor, com zelo, com compreensão. Assim é que Deus nos recebe. Quando Jesus morre na cruz, é a oportunidade que temos de ter um reencontro com Deus. Quando nós temos a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, se você olhar mais adiante, aqui diz que o pai, depois do versículo 23, diz: trazei também e matai o melhor, um novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos. Ou seja, o pai fez uma festa. Ele serviu um banquete. Novilho cevado. Serviram um banquete e receberam o filho com toda alegria. Nós também, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos uma vida dissoluta. Nós vivíamos uma vida desperdiçando o bem maior que Deus nos deu, que foi a vida que nos foi concedida quando fomos concebidos pela nossa mãe. E andávamos distantes. E na caminhada da fé, quando conhecemos a Cristo, nesta caminhada da fé, Jesus instituiu o quê? A ceia. A Santa Ceia. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Lembre-se de que o novilho cevado, não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Filho de Deus, morreu em nosso favor, foi servido para que nós venhamos nos alimentar dele e possamos desfrutar desta vida que está proposta na reconciliação com Deus. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isaías diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Pai prepara uma festa para nós, a festa da Santa Ceia. Nós não merecíamos sentar nesta mesa, mas o filho pródigo também não merecia ser recebido da forma como foi recebido. Até causou uma certa revolta no seu irmão. Mas ele foi recebido porque Deus é amor. Porque a justiça de Deus se manifesta pela graça. Por isso a importância da Santa Ceia. Diz que assim, o Pai diz: trazei a melhor roupa. De que forma nós podemos ser revestidos hoje? Vestidos, se não pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos também vestiduras novas. O Espírito Santo, quando toma a nossa vida, nos faz andar em espírito, significa ter uma vida em santidade. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Está lá em Gálatas. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar na carne significa andar em pecado. Andar no Espírito significa andar em santidade, ter uma roupa nova, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de agir, uma nova maneira, uma nova visão. Você vai ser visto de uma forma diferente. De que forma chegou o filho pródigo se ele cuidava de porcos? De que forma chegou o filho pródigo se ele não tinha o que comer, abatido, amargurado, ressentido, machucado, ferido, oprimido? Um mendigo? Um mendigo. Foi assim que o filho pródigo chegou, longe do pai. Assim é a vida do ser humano, mendigando, sofrendo, abatido, com olheira, caído, abatido, sofrendo, oprimido por situações ruins, sujo pelo pecado, manchado pelo pecado. E o pai disse: quando o filho se reconcilia, quando lhe é servido um novilho cevado, quando é feita uma festa, o pai diz: dá uma roupa nova para ele. Pega a melhor. Sabe qual é a melhor roupa que nós podemos vestir? Não é a roupa que nós podemos comprar. É aquela que é concedida por Deus em Cristo Jesus, que se chama o Espírito Santo de Deus. Então, quando somos revestidos e vestidos pelo Espírito Santo, diz que aqui também lhe foi colocada sandália nos pés, os escravos andavam descalços, o pai estava recebendo, o filho não merecia, mas dizia assim: o meu filho não vai ser escravo, eu torno ele livre, ele é um homem livre. Assim é o que Deus faz conosco por meio da Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus disse: fazer isso em memória de mim, por intermédio de Cristo. Ou seja, é a morte de Cristo que estamos celebrando, esta morte que nos está proposta a vida, a reconciliação, desfrutar da pessoa do Espírito Santo, não ser mais escravo do pecado nem do diabo, e não somente ser livre, mas esse jovem recebeu o anel, e o anel significava que o filho passava a ter autoridade novamente no reino. E nós passamos também a ter autoridade no reino de Deus.
a autoridade concedida por Deus, pelo seu Filho Jesus, para que nós possamos abençoar, para que nós possamos libertar os cativos, para que nós possamos viver nesta terra como dispenseiros da graça de Deus. Então, desta forma como fomos alcançados pela graça, nós também vamos viver por esta graça. Então, por que da Santa Ceia? A importância da Santa Ceia, porque somos renovados nesta festa cristã. Nós recebemos uma vestidura nova. Mas é importante o que aconteceu com esse jovem. No versículo 17, a Santa Ceia nos leva a refletir. A Santa Ceia nos leva constantemente a ter esse reencontro, a manifestação desta graça. O filho pródigo foi recebido por intermédio da graça e restituído o que ele havia perdido e desperdiçado. Na Santa Ceia se manifesta novamente a graça de Deus em nós. Nos é restituído aquilo que nós podemos ter perdido pelo pecado e pela ausência de Deus, tomando decisões. E aí também entra quem é cristão, quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus, sem refletir na palavra de Deus, nós estamos agindo como um filho pródigo, desperdiçando a vida, o valor que Deus nos concedeu, a vida que temos. Então a importância da Santa Ceia. Se nós pudéssemos fazer ceia todos os dias, seria o ideal. A Santa Ceia. Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. O filho pródigo, que levou ele a ter um reencontro com o pai? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Cair em si. Autorreflexão. É na autorreflexão e na avaliação, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, à luz da palavra de Deus, que nós vamos reconhecer nossas falhas, nossos erros e a importância da palavra de Deus, a importância da graça, dessa justiça de Deus que se manifesta pela graça, para que nós também possamos viver e expressar esta graça, esse favor não merecido para quem está à nossa volta. Em Mateus, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele disse assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja bem, quando nós olhamos para a graça de Deus, para a justiça de Deus que se manifesta pela graça, nós encontramos perdão dos nossos pecados, uma reconciliação com Deus, receber o que havíamos perdido, ser amados por Deus mesmo não sendo merecedores. Assim também nós devemos viver para com o próximo. Mas voltando ao assunto de cair em si e examinar-se o homem a si mesmo. Quando o ser humano ele tem esse hábito de fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, examinar-se a si mesmo, não somente com a nossa capacidade intelectual, mas à luz da palavra de Deus. Você se torna uma pessoa, isso te leva a ser uma pessoa planejada, organizada, uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros, as suas falhas. Você começa a compreender a bondade de Deus, a reflexão, examinar-se, refletir, examinar-se a si mesmo, à luz da palavra de Deus. É tirar tempo para meditar, inculcar na palavra de Deus, referente à vida que estamos levando. Esse cair em si foi fruto de um examinar-se a si mesmo. Quando aquele jovem ele pegou e caiu em si, ele examinou-se a si mesmo. Ele fez uma autorreflexão e ele reconheceu a bondade de Deus. Será que se nós fizermos uma autorreflexão e começar a examinarmos a nós mesmos, nós vamos nos dar tanta razão quanto achamos que temos? Será que nós vamos encontrar subsídio e amparo para decisões que tomamos? Algumas sim, outras com certeza não. Mas caindo em si, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando Paulo diz, e assim coma do pão, porque há perdão.
Porque se não fôssemos perdoados, não poderíamos comer do pão. Seríamos réu do corpo e do sangue. Então, a Santa Ceia é a graça de Deus nos proporcionando, depois da ascensão de Cristo, dia a dia, mês a mês, nos alimentarmos do corpo, do sangue, da vida que está proposta, e que nós tenhamos e desfrutemos desta nova vestidura, para que desfrutemos da liberdade que está concedida pela obra da cruz, e que desfrutemos e possamos exercer a autoridade que está sendo restituída agora como filhos novamente, não criaturas, filho e herdeiro de Deus. Você é filho, você é herdeiro de Deus, por meio da graça. Você é livre do pecado, você não precisa pecar mais, porque Deus te ama. A Santa Ceia, nós desfrutamos deste banquete e desta festa. Somos recebidos, não merecedores, não poderíamos sentar nesta mesa, porque somos pecadores, mas somos perdoados. Esta é a graça de Deus para conosco. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, Tu nos amou, Senhor, entregou Teu Filho por nós. E nós te pedimos nesta manhã, nos lava com Teu sangue, nos limpa, nos purifica. Nos dá, Senhor, esta capacidade, por meio do Teu Espírito, desta autorreflexão, examinar-se a si mesmo, como a Tua palavra nos ensina, para que possamos cair em si, reconhecendo a Tua graça, Tua bondade, o Teu amor, a expressão do Teu poder em virtude, Senhor, nos alcançando. Nós te agradecemos nesta manhã. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Deus. Renova por meio do Teu Espírito Santo. Abençoa aquele que nos assiste, aquele que irá assistir depois. Em o nome de Jesus. Cura, sara, cura feridas. Toma o coração, Senhor, e nos dá uma compreensão e uma clareza de quem somos, de quem Tu é, da Tua obra, Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus, para que possamos desfrutar desta reconciliação, Senhor, desse ministério da reconciliação em Teu nome. Eu oro abençoando a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, ministro o amor de Deus para contigo. Abençoa tua casa, tua família, teu final de semana. Deus abençoa a tua saúde, tuas finanças. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém, amém e amém. Aleluia. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Somos gratos a Deus por esta mesa farta, onde é servido o corpo e o sangue do Senhor. Não fique de fora. Fiquei pensando na expectativa do pai do filho pródigo. Imagine um filho distante e ele na expectativa para que o filho caísse em si para recebê-lo de volta. Imagine quando você vem numa Santa Ceia. Imagine se você não pode vir na Santa Ceia, mas você vai estar assistindo porque você faz parte do grupo de risco, está enfermo, por algum motivo. Você vai assistir a live. Mas você colocando o seu coração e caindo em si, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. E você desfruta de uma mesa farta, onde é servido a própria vida, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tira o pecado. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. E Jesus disse: faze isto em memória de mim. Que alegria! Final de semana, Santa Ceia, às 19 horas, parada 64, faça a sua inscrição, 996-321-740. Sábado nas congregações, um bom final de semana. Amanhã, programa We Young, a partir da 1h da tarde, né? Entrevistado Maurício e a Geise, serão os nossos convidados, estarão sendo entrevistados. Que Deus te abençoe, forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a
adoração. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande